arrebatada, os salvos, né? Nós vamos para o céu e lá passaremos pelo tribunal de Cristo, que foi o que nós comentamos nessas últimas duas aulas. E aí paramos aqui na grande tribulação, ou seja, enquanto no céu é festa para a igreja salva, a questão dos galardões, das recompensas, na terra, para aqueles que ficaram, é a chamada tribulação, primeiros 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio, a chamada grande tribulação. Qual o entendimento de quem é que fica para a grande tribulação? Todos os que não subirem no arrebatamento. Aí é como nós já dissemos, né, em outras aulas. Existem alguns teólogos que entendem que todos que creem em Jesus Cristo, salvos, sobem no arrebatamento, independente de qualquer coisa. E tem alguns também que entendem que, embora salvo, não necessariamente essa pessoa esteja garantida no arrebatamento. Porque há quem entenda que, para participar do arrebatamento, tem que estar com um cristianismo legal, vamos dizer assim. Perfeito não existe. Todos nós erramos, falhamos, mas é como se Jesus olhasse para o nosso coração, ou seja, ele vai ver a verdade do meu coração, e é essa verdade que vai dizer para Jesus se eu subo no arrebatamento ou não. Então, há esses entendimentos. Então, quem fica na grande tribulação? Todos que não subiram no arrebatamento, todos os salvos que alcançarem o arrebatamento, glória a Deus. Os que porventura não alcançarem, porque talvez, embora cria em Jesus, mas levava a vida cristã de qualquer maneira. E todos os não salvos também ficam aqui para a grande tribulação. Então, a grande tribulação, ou a tribulação, o propósito principal da tribulação é a preparação do povo de Israel para a segunda vinda de Cristo. Sempre lembrando que nós usamos a expressão segunda vinda, porque a primeira vez Jesus já veio, há 2000 anos atrás. Ponto, isso já aconteceu. Então, o que nós aguardamos agora é a segunda vinda, que para nós pré-tribulacionistas, ela ocorrerá em duas etapas. A primeira etapa, o que nós chamamos de arrebatamento, e a segunda etapa, no final da chamada grande tribulação, quando Cristo descerá à terra, nós falaremos sobre isso mais à frente. Mas o propósito da tribulação, ou da grande tribulação, é preparar o povo de Israel, a nação de Israel, para essa segunda vinda de Cristo, ou seja, a segunda etapa, no final da grande tribulação. Porque, como nós já falamos lá atrás, o entendimento é que a grande tribulação é o cumprimento da 70ª semana profetizada para Daniel, ou revelada para Daniel. Quando lá em Daniel 9, como nós já falamos em outras aulas, o anjo apareceu para Daniel e revelou as 70 semanas de anos, das quais 69, como nós já falamos, se cumpriram até Cristo, em sua primeira vinda, 2000 anos atrás, e ficou faltando uma semana de ano, uma semana de anos, que é justamente 7 anos, que é justamente esse período conhecido como Grande Tribulação. Então, como a profecia dos 70 anos, ou melhor, das 70 semanas de anos, ela tem a ver com Israel. Então, o foco principal da grande tribulação não é o único, mas o foco principal é a preparação da nação de Israel para o que vai acontecer no final dos 7 anos. E essa preparação, que na grande tribulação ocorrerá para a nação de Israel, ela será feita através de castigo. Olha só o que diz: castigo para quem? Para o próprio povo judeu. Olha o que diz Isaías 24, versículos 1, 3 e 6.
Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Lembra que eu falei para vocês que, se não todos, a maioria dos profetas, quando profetizavam no Antigo Testamento, lógico que eles profetizavam para aquele período também, mas muito do que eles profetizaram tinha a ver com a grande tribulação e até mesmo com o milênio. Então, quando a gente entende isso, e nós vamos fazendo uma leitura dos profetas, a gente vai conseguir identificar que aquilo que o profeta está profetizando muitas vezes não tem a ver com aquele momento em que o profeta vivia. Muitas vezes o que ele está profetizando é uma profecia para esse período, grande tribulação, e também para o milênio, que é um período que nós estudaremos mais à frente. Então, essa preparação, né, para a nação de Israel, na grande tribulação, ela será feita através de castigo. Por quê, irmãos? Porque nós veremos mais à frente que quando de fato o governo do anticristo estiver operando, em algum momento haverá uma perseguição muito grande contra o povo judeu. Porque passados 3 anos e meio da tribulação, é como se a ficha dos judeus caísse e eles percebessem que aquele homem, o que nós chamamos de anticristo, ele não é o que diz ser. Porque no primeiro momento eles também vão estar achando que ele é o Messias. Porque o anticristo, ele vem para fazer-se passar por Cristo. Mas chegará um momento em que o povo judeu vai perceber que ele não é, e aí a fúria do sistema que vai estar operando na tribulação também será voltada contra o povo judeu. Então, essa preparação na grande tribulação em relação à nação de Israel será feita com castigo. E também essa preparação da segunda vinda de Cristo vai gerar muita conversão do povo judeu. Então, hoje, eu não sei aqui dizer, eu acho que nem deve ter estatística para isso, mas vamos pensar assim: talvez não são muitos hoje os judeus que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porém, na grande tribulação, os judeus eles crerão assim em massa. Eles reconhecerão que aquele Cristo que veio há 2000 anos atrás, que aquele carpinteiro, filho da Maria e do José, ele era o Messias que eles aguardavam, que naquele momento eles não creram. Eles não receberam naquele momento Jesus como o Cristo, como Messias, como ungido, como Salvador. Mas na grande tribulação isso vai acontecer. Olha só o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, o escrito no livro passa para nós a ideia, e esse é um texto que se refere a esse período, né, da grande tribulação, passa a ideia de uma conversão, nós veremos outros textos, de uma grande preparação para conversão dos judeus, do povo israelita, a Jesus Cristo. Também aqui, ó, em Jeremias 30, versículo 7, diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é o tempo de angústia para Jacó. Ou seja, Jeremias profetizando que será um período de angústia para Jacó, ou seja, um período de muita provação para a nação de Israel. Quando? Esse período de 7 anos, chamado Grande Tribulação, será um período de muita provação para a nação de Israel.
Mas aí ele acrescenta: ele, porém, será salvo, né, dela. Eles crerão. Apocalipse 7, versículos 3 e 4 diz assim, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, Apocalipse 7 é um dos capítulos em que a gente vê, já é grande tribulação, sempre lembrando que o nosso entendimento é que Apocalipse do capítulo 6 ao 19 fala sobre a grande tribulação. Esse é o que está contido dos capítulos 6 ao 19 de Apocalipse, é grande tribulação. Lembrando que nós já falamos que o Apocalipse capítulo 1 nos passa a visão do Cristo glorificado, os capítulos 2 e 13 é a mensagem de Jesus para a igreja, os capítulos 4 e 5 já é uma visão da igreja glorificada no céu, diante do trono de Deus, e lá nos capítulos 4 e 5, a Bíblia vai usar expressões como 24 anciãos, né, que se prostram diante do trono, e o entendimento é que esses 24 anciãos são a totalidade dos salvos. Alguns entendem os salvos apenas da igreja, e outros entendem 12, 12, né? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Outros entendem que é a totalidade dos salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, esses 24 anciãos que a gente vê em Apocalipse 4 e 5, é a totalidade dos salvos diante do trono de Deus adorando, ou seja, os salvos, a igreja, ela já está no céu. E dos capítulos 6 ao 19, aí é o cumprimento da última semana, da 70ª semana, grande tribulação. E o capítulo 7, que está dentro desse contexto, ele vai falar para nós desses 144.000 israelitas, judeus, que crerão e serão salvos durante a tribulação, e aqui fala 12.000 de cada tribo. Alguns entendem que os 144.000 é um número exato, e outros entendem que é apenas um número que não necessariamente seja 144.000, mas que seja falando da grande quantidade de salvos que existirão na tribulação entre o povo de Israel. Seja um ou outro, o fato é que muitos judeus, muitos mesmos, irão se converter durante a grande tribulação, crerão no Cristo como o Messias, né, como o Cristo. Então, o primeiro propósito da grande tribulação, tratar com Israel. Então, esse é o propósito do porquê existirá a grande tribulação. É a 70ª semana das 70 semanas, profetizada por Daniel sobre a nação de Israel. 69 se cumpriram até a vinda de Jesus 2.000 anos atrás, ficou faltando uma semana, 7 anos, a grande tribulação. O segundo propósito do porquê a grande tribulação existirá é justamente para ser imputado o juízo de Deus a todos os descrentes de todas as nações. Irmãos, eu costumo dizer, é uma expressão minha, né? Isso não está na Bíblia, é uma maneira que eu uso para que nós entendamos o que será esse período de 7 anos. Os irmãos sabem, nós já falamos isso quando nós pincelamos as dispensações, as 7 dispensações. Os irmãos sabem que historicamente o homem tem se especializado, o ser humano tem se especializado em afrontar a Deus. A gente viu isso na dispensação da inocência, quando Adão e Eva fizeram uma bobagem, e por conta disso colheram um juízo, a expulsão do Éden. Depois, na dispensação, né, da consciência, o homem não soube fazer uso, agora já que ele era conhecedor do bem e do mal, ele tem uma inclinação apenas para o mal. O Caim já mata o Abel. Depois o Lameque, em Gênesis 4, se torna o criador da poligamia, quando a Bíblia vai dizer que esse homem chamado Lameque adquire 2 esposas, ou seja, ele é o
que iniciou essa conversa da poligamia, algo que Deus nunca aprovou, nunca agradou, mas suportou, vamos dizer assim, especialmente no Antigo Testamento. E quando chega em Gênesis 6, então, a sociedade estava totalmente perversa, e Deus manda o dilúvio, e aí o dilúvio passa, sai do barquinho Noé, sua esposa, seus 3 filhos e noras, e a população da terra começa tudo de novo. Mas quando chega em Gênesis 11, lá está o Nimrod e a sua galera de novo numa atitude de rebelião contra Deus, dizendo: vamos fazer uma torre que toque os céus e um nome que nos faça sermos honrados. E aí Deus novamente manda o juízo, causando a confusão das línguas. Ou seja, o ser humano ele tem sido especialista em afrontar a Deus. Então eu costumo dizer assim, ó, fazem aí alguns milênios que nós, humanidade, temos afrontado Deus. Eu costumo, para a gente tentar entender, imagina se você tivesse no seu pé um calo no dedinho, aquele calo que quando o sapato aperta, dói. Aí, de propósito, todos os dias, alguém que te conhece vai lá e pisa de propósito naquele calinho. Aquilo dói, aquilo o sangue ferve, mas aí você respira e conta até 10, vida que segue. No outro dia a pessoa vai lá e faz a mesma coisa. No outro dia ela vai lá e faz a mesma coisa. Ou seja, é isso que nós, humanidade, temos feito. É como se nós, todos os dias, com as práticas pecaminosas, as afrontas que nós, humanidade, temos feito para com Deus, todas as vezes que quebramos a palavra de Deus, ou porque não conhecemos, ou mesmo conhecendo, não queremos obedecê-la e pecamos e ofendemos a Deus com as nossas vidas, é como se nós estivéssemos pisando no calo de Deus. Então, quando chegar a grande tribulação, é uma forma de Deus jogar sobre a terra, vamos colocar assim, esse acúmulo que nós, humanidade, temos provocado. Então, a grande tribulação é o juízo de Deus sobre todos os descrentes de todas as nações. Nós veremos mais à frente, quando chegarmos nos 7 selos, 7 taças e 7 trombetas, quão nada agradável, né? Será esse período de juízo. Então será assim, literalmente, juízo de Deus sobre a terra. Ação de Deus para com Israel, mas também juízo de Deus para com a terra, para com os habitantes da terra durante esses 7 anos. Olha o que diz Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui ele está deixando bem claro que haverá sobre a terra, né, uma hora de tentação, de provação, que virá para tentar os que habitam na terra. Já o Apocalipse 6, 16 e 17 diz assim: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui no capítulo 6 já começaram a acontecer a abertura dos selos, né, que serão 7 selos. E esses selos já começam a liberar sobre a terra juízo de Deus. Nós veremos mais à frente isso. Então aqui, numa atitude de desespero pelo juízo que está sendo manifesto, a Bíblia diz que qual será a atitude das pessoas? Ó, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Escondei-nos da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha que diferença, irmãos, para Cristo hoje. Hoje seria impossível nos relacionarmos com Jesus pelo que está dizendo o capítulo 6. Porque hoje estamos na graça. Hoje Jesus é nosso advogado, é o nosso amigo. Hoje ele é o nosso conselheiro, o nosso intercessor. Mas aqui não.
Aqui na grande tribulação, Apocalipse capítulo 6, vamos dizer assim, a trindade, a triunidade, ela vai estar agindo, Deus vai estar agindo para que o juízo venha, ao ponto dos habitantes da terra, como nós lemos, clamarem e falarem, vamos clamar aos rochedos, se possível, caia sobre eles, porque é melhor ser destroçado por um rochedo do que enfrentar a ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Ou seja, a tribulação será um período de muito juízo sobre a terra. Apocalipse 11:18, ó, iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, grande tribulação terá essas duas finalidades, né? É um tratamento de Deus também para com Israel, é uma oportunidade de amor de Deus para com Israel, ou seja, os profetas profetizaram e vai ser o momento em que, de fato, os judeus crerão, né, no Messias, em Jesus Cristo, reconhecerão que Jesus é o Salvador, é o Messias, mas também um período, um momento de muito juízo sobre a terra. Então, dupla finalidade: tratar com Israel, preparar Israel para, de fato, eles crerem em Jesus, mas também liberar juízo sobre aqueles que estarão vivendo aqui na terra, especialmente entendendo que aqueles que aqui estarão é porque hoje, na graça, não souberam aproveitar a oportunidade de crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje nós somos privilegiados, irmãos. Eu costumo dizer que hoje, debaixo de uma árvore, se bobear na praça de alimentação do shopping, se a gente começar a falar que ama Jesus, a presença de Deus já vem, o cheiro de Deus já começa a ser exalado em nossas narinas. Por quê? Estamos na graça. Temos liberdade ao trono de Deus 24 horas, a hora que quisermos. Aqui não. Aqui será um período de muita dificuldade. Então, que bom que nós já conhecemos Jesus, a verdade do Evangelho já foi revelada para nós, e nós temos aí essa disposição de servirmos o Senhor cada vez mais, para que subamos no arrebatamento em nome de Jesus e não peguemos aí esse período que de agradável não terá nada, a chamada tribulação ou grande tribulação. Enquanto a igreja se regozija no céu, como nós já falamos, porque estaremos diante de Deus, passaremos pelo tribunal de Cristo, depois iremos às bodas do Cordeiro, ou seja, estaremos no céu, na presença do nosso Deus, maravilhoso. Enquanto nós estamos lá, a terra será sacudida por grandes catástrofes. E nós veremos isso quando chegarmos nas 3 séries de juízos. Mas assim, irmãos, eu costumo dizer, pelo menos é um pensamento meu, Deus ele vai marcando a história. Então, assim como no Antigo Testamento nós temos os tipos de Cristo, que Deus foi marcando a história, nós temos os tipos, por exemplo, que Deus vai marcando ao longo da história da humanidade. Terremotos que já aconteceram, outras pandemias que o mundo já viveu e etc. Mas tudo isso que já aconteceu eram amostras grátis num volume bem pequeno do que de fato ocorrerá nesse período de 7 anos, né, chamado de grande tribulação. Então, enquanto a igreja, nós os salvos arrebatados, regozijamos com o Senhor no céu, a terra será sacudida por grandes catástrofes, as quais resultam no juízo de Deus. A grande tribulação se iniciará, como nós sabemos, logo após o arrebatamento da igreja. E hoje eu estava ouvindo, por coincidência, um pastor que eu gosto de acompanhá-lo, porque ele é um mestre nesse assunto, e ele estava filosofando dentro da nossa visão pré-tribulacionista
Irmãos, sobre o que será esse momento, porque assim, ó, sendo bem negativo, sendo bem pé no chão, se o arrebatamento acontecesse hoje, no mínimo, 500 milhões de pessoas, ó, sumiriam da Terra num piscar de olhos. Há quem diga que pode ser 1 bilhão, mas sendo bem enxuto, 500 milhões de pessoas subiriam no arrebatamento. Ou seja, a Terra vai virar um caos. Tanto é que já existem prontas, né, algumas teorias que o mundo vai querer saber. Nós cristãos, essa palavra arrebatamento para nós não é estranha, nós ouvimos isso todo culto. Mas a sociedade não conhecedora de Jesus, ela não conhece essa palavra. Se a gente for num shopping conversar com um amigo que não está assim ambientado no cristianismo, essa palavra arrebatamento para ele não faz sentido. Isso no mundo ocidental, sem contar o mundo asiático, o mundo oriental, que lá a força do evangelho é bem menos. Então, se aqui no mundo ocidental, que é onde está o berço do cristianismo, se aqui nós já encontramos pessoas que, quando se fala em arrebatamento, em assuntos relacionados à Bíblia, para elas já não fazem sentido, quanto mais essas outras culturas, onde a força do evangelho ainda é bem menor. Então, quando de repente o arrebatamento tirar da terra aí, vamos colocar 500 milhões de pessoas de uma vez, gente, o mundo vai virar um caos, vai virar uma loucura para tentar entender isso. E existem teorias prontas, como, né, a teoria de que nós, esse grupo de pessoas, teriam sido abduzidas. Enfim, aí as teorias da conspiração, a conversa vai longe. Que é uma forma que da sociedade tentar dar uma resposta o porquê que um grupo, milhões de pessoas desapareceram. Então a Terra vai viver um caos terrível com isso. E aí, irmãos, começa a grande tribulação, que, como nós já dissemos, será um período de 7 anos, dividido em duas partes. Primeiros 3 anos e meio, a tribulação, e a segunda parte, que será os últimos 3 anos e meio, a chamada grande tribulação. Além dos seres humanos normais que estarão vivendo aqui durante 7 anos, nós teremos aquela figura principal que nós chamamos de anticristo, que é a primeira besta de Apocalipse 13. Então, Apocalipse 13, eu vou ler aqui alguns versículos. Apocalipse 13, nós temos essa figura que nós chamamos de anticristo, que é a primeira besta. Apocalipse, capítulo 13, ó. Então, João fala assim, ó: então eu observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres, sempre lembrando que na Bíblia chifre fala de poder, de autoridade. Ela possuía 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. O tempo não permite, mas se nós fôssemos agora para Daniel capítulo 7, que é o sonho do Daniel, que é parecido com o sonho de Nabucodonosor em Daniel 2. Embora, como nós já comentamos lá atrás, o sonho de Nabucodonosor em Daniel 2 é com uma estátua, e o sonho de Daniel em Daniel 7 é com animais, e se nós fôssemos lá agora, nós veríamos que os mesmos animais que o Daniel sonhou é os que vão ser revelados aqui agora. Ó. Versículo 2. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de urso e a boca como de leão. 3 animais que o Daniel descreve no seu sonho de Daniel 7. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E lembrando que o dragão é o próprio Satanás, é uma figura de linguagem que se refere ao próprio Satanás. Então, o dragão, que é Satanás, ele passou a besta, ou seja, o anticristo, o seu poder, o seu trono
e grande autoridade. Então, nós temos aqui o aparecimento em Apocalipse 13 da primeira besta, que é o anticristo. Agora, olha só o versículo 4 e 5. Ó. Vamos ver o 3. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Olha só, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Na tribulação, esse ser vai ter um poder de persuasão tão grande, e aí tem várias teorias do porquê que isso vai acontecer, não vamos entrar na questão, mas o fato é que ele vai ter um poder de persuasão tão grande, que aqui está dizendo que toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, ou seja, Satanás. Então, a gente está falando de um período de 7 anos, chamado Grande Tribulação, onde as pessoas estarão adorando o dragão, o próprio Satanás, o qual tinha transferido autoridade à besta, ou seja, ao anticristo. Então, todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Exaltando a besta, o anticristo, adorando, você é o cara. Porque, repito, o anticristo, ele vai se passar pelo Messias. Ele vai dizer mais ou menos assim: pessoal, falam por aí, né, que eu sou Deus, então eu quero dizer para vocês que eu sou mesmo, me adorem. E é justamente aí que o anticristo vai, a nação de Israel vai acordar para a vida. Que isso justamente ocorrerá na metade da grande tribulação. 5. A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio. 42 meses, 3 anos e meio, ela vai, com o poder que o dragão lhe confere, que o próprio Satanás, porque o anticristo ele será um homem cheio de Satanás, cheio do poder das trevas, né? E por 3 anos e meio isso acontecerá. Até aí tudo bem, irmãos? Sim. Então, em Apocalipse 13, nós temos 2 bestas. Nós temos a primeira besta, que é o anticristo, que é o que nós lemos aí, que o dragão, Satanás, confere poder e autoridade para ele. E depois, no versículo 11, nós temos a segunda besta, ó. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres. Sempre lembrando dessa expressão chifre. Chifre tem a ver com autoridade. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, semelhantes. Ou seja, o propósito é enganar, fazer se parecer com Cristo, com o cordeiro. E ela se expressava como dragão. Então, olha só, essa besta, a segunda besta, ela tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, porém, quando ela abria a boca, ela se expressava como dragão, ou seja, engano puro. 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Mas, na verdade, quando abre a boca, fala como um dragão. Então, é um engano puro. E ela também exercia a mesma autoridade da primeira besta em nome dela, que obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Então, a primeira besta, né, que sobe do mar, que é o anticristo, vai ser um dirigente político. Vai ser um homem assim dotado de um poder de influência muito grande. Não sabemos quem é, especulações 1000 já foram feitas, mas é tudo especulação. O fato é que quando esse ser aparecer, né, nós já estaremos, nós igreja, arrebatada no céu, a grande tribulação estará acontecendo,
E essa primeira besta, então, ela fala de um poder político, um grande poder político. A segunda besta já fala de um poder religioso, porque a segunda besta, ela vai ser uma espécie de vendedor em prol da primeira besta, ou seja, a segunda besta, que é o falso profeta, ela vai trabalhar para criar uma espécie de religião única durante a grande tribulação, cujo objetivo é adorar a primeira besta, o anticristo. Então, por isso que expressões como ecumenismo, que não é nova, né? Há muitos anos se ouve essa expressão, ecumenismo, a união de todas as religiões. Ah, vamos fazer um evento e vamos reunir lá todas as religiões, os líderes religiosos em um culto ecumênico. O politicamente correto que hoje, né, tentam criar somente um valor, um só pensamento. Tudo isso são ensaios, aquecimento para todo esse sistema único que será formado na grande tribulação em torno do anticristo. Então, o anticristo será um líder político com muita autoridade, com muito poder de influência. Os irmãos sabem que quando começar a grande tribulação, ele vai assinar um tratado de paz, e há quem diga, né, que será um tratado de paz com 10 nações, visando a paz ali em Jerusalém, do mundo árabe. O fato é que ele vai conseguir. Ele vai conseguir, nos primeiros 3 anos e meio, orquestrar um sistema de... Nós sabemos que é uma falsa paz, mas para aqueles que estiverem vivendo, vai parecer de fato que finalmente temos um homem agora mundial que consegue influenciar todos os demais presidentes e reis da terra, consegue colocar na mesma mesa árabes e judeus, lulistas e bolsonaristas, ó, ou seja, um homem com poder de influência muito grande. E a segunda besta, repito, que é o falso profeta, vai trabalhar em torno dessa religião que vai ser organizada em torno do anticristo. Então, se vai haver uma religião com a finalidade de adorar o anticristo e, por consequência, adorar o diabo, então não precisa nem falar o que vai acontecer com todos os demais que se recusarem a adorar o anticristo. Serão perseguidos, especialmente os cristãos que ou não subiram no arrebatamento e ficaram, e por conhecerem a Bíblia, não vão querer perder a segunda oportunidade, e muitos daqueles que também durante a tribulação crerão, porque o evangelho vai estar sendo pregado, e muitas pessoas durante a tribulação que não criam, crerão em Jesus. Então todo esse povo, até por conta dessa religião única, que será organizada em torno do anticristo, essas pessoas serão severamente perseguidas. Porque o anticristo, irmãos, ele irá governar todas as forças mundiais, todos os exércitos de todas as nações, todas as polícias de todas as nações, toda a inteligência artificial, tudo moderno que existe, isso falando de hoje. Há quem diga que quando esse tal do 5G chegando, isso vai dar um up na capacidade tecnológica tremenda. Então, se fosse como é hoje, toda essa tecnologia que já existe, as forças militares, etc., 100% disso estará a serviço do governo, né, do chamado anticristo, da primeira besta. Então, ele, um líder religioso, político, muito poderoso, e a segunda besta é um líder religioso, responsável por orquestrar culto e adoração ao anticristo. Na grande tribulação, vocês já devem ter ouvido essa expressão, que o diabo ele não cria nada, ele copia tudo. Então, assim como nós temos o Deus Pai, na grande tribulação, o dragão, que é Satanás, vai ser uma espécie de antideus. Assim como nós temos Cristo, Jesus, o tal do anticristo, a primeira besta, ele vai ser na grande tribulação uma espécie de anticristo. O próprio nome já diz, ele é um
Cristo. E assim como nós temos o Espírito Santo, que hoje age para que as pessoas conheçam Jesus e adorem Jesus, a segunda besta, que é o falso profeta, será uma espécie de anti-Espírito Santo. É a chamada trindade satânica. O dragão, que é Satanás, agindo na tribulação, um antideus. A primeira besta, agindo, que é um anticristo. E a segunda besta, que é o falso profeta, um anti-Espírito Santo, a trindade satânica, né, agindo durante a grande tribulação. Agora, irmãos, tudo que eles estarão fazendo é Deus no controle. A nossa mente, ela não alcança isso. Quando a gente fala assim, viu? Mas tudo isso que já aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que ainda irá acontecer, é Deus no controle? Sim. Então quer dizer que parece que está tudo uma bagunça, mas na ótica de Deus não está? Deus está no controle? Sim. Mas a minha mente não alcança isso, nem a minha. A nossa mente é limitada. Então tudo que ocorrerá nos 7 anos é Deus no controle. Ou seja, tudo que Satanás fará, tudo que o anticristo fará, tudo isso só ocorrerá por pura permissão de Deus. Os irmãos sabem que o diabo, ele não está com essa bola toda. Eu costumo dizer que queremos comparar Deus com o diabo já é ofensa para Deus, porque não tem comparação. Satanás e Deus não existe. Não tem comparação. É uma luta que não pode nem ser marcada, porque não existe. Deus é Deus. Diabo, comparado com Deus, é um nada. Agora, comparado com Deus. Agora, em relação a nós, seres humanos, é outra história. Então, tudo que o diabo faz e opera hoje, ele só faz porque Deus permite, e aí tem todo um porquê, e aí não é, lógico que não é alvo da aula de hoje falarmos sobre isso, né? Mas o fato é que tudo que estará ocorrendo na grande tribulação estará ocorrendo Deus no controle, tudo debaixo do controle de Deus, né? Em nome de Jesus. Então, olha só, algumas coisas, né, que estarão ocorrendo na grande tribulação, ó. Após esses esclarecimentos, agora podemos ver como será o cumprimento da profecia escatológica nesses últimos tempos. Então, vamos lá. Acontecerá o estabelecimento do trono do anticristo e do falso profeta em Jerusalém. Isso nos 7 anos da grande tribulação, o trono dele será estabelecido, dele e do falso profeta, a dupla dinâmica em Jerusalém. Eu vou ler aqui, ó, Daniel 12, Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, o versículo 6 ao 12, ó, eu vou ler. Então um deles falou ao homem vestido de linho, que estava rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos extraordinários? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita, a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos, 2 vezes, que dá 3, e metade de um tempo, 3,5, ou seja, 3 anos e meio, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada. Como está determinado, então em seguida tudo se cumprirá e estará terminado. E eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei: ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? E ele replicou, orientando-me: segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto essas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades, nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras,
tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes se entenderão, e outras coisitas mais. Então, o fato é que na grande tribulação ocorrerá o estabelecimento do trono do anticristo e do falso profeta em Jerusalém. 2, ele fará guerra aos santos do Altíssimo durante 3 anos e meio. Então, isso especialmente na segunda metade, porque, como nós já sabemos, após a segunda metade, dos últimos 3 anos e meio para lá, ele vai, de fato, se revelar. Então, ele fará guerra aos santos do Altíssimo durante 3 anos e meio de tribulação. É aquilo que a gente sempre fala. Muita salvação ocorrerá durante a grande tribulação. Graças a Deus, as pessoas continuarão crendo em Jesus, mas o preço será praticamente o martírio. As pessoas serão martirizadas e a gente costuma brincar, a não ser que elas sejam boas de fuga. Parece assim asneira, irmãos, mas eu já ouvi pastores, pastores entendidos do assunto, falando estudos profundos sobre numa eventual tribulação e numa eventual nós não subirmos por algum motivo, pastores que já têm assim estudos profundos de como se esconder, de como sobreviver à grande tribulação, porque assim será um período realmente de muita perseguição por conta do sistema orquestrado em torno da primeira besta, que é o anticristo, caçando os santos do Altíssimo, ou seja, caçando os cristãos, caçando aqueles que adoram a Deus. Então, em primeiro lugar, será estabelecido em Jerusalém o trono do anticristo e do falso profeta. Ele fará guerra aos santos do Altíssimo durante 3 anos e meio da tribulação. Ele será adorado como se fosse Deus, que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando lá diz que ele vai entrar no Santo dos Santos, ou seja, o templo dos judeus, o terceiro templo, ele vai ser reconstruído. Hoje ele não é reconstruído. Hoje nós sabemos que o que sobrou do segundo templo, quando no ano 70, né, o tal do general Tito destruiu Jerusalém e o templo, sobraram o Muro das Lamentações, mas em algum momento o terceiro templo dos judeus será reconstruído, provavelmente em meados da grande tribulação. E a Bíblia diz que, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, que esse ser, que lá é chamado de o homem da iniquidade, o príncipe da perdição, ele vai entrar no templo, ou seja, no Santo dos Santos, ele vai se assentar no trono, vai ser colocado uma imagem dele, e aí ele vai falar, pessoal, eu sou Deus e me adorem. E é aí, irmãos, a partir desse momento para frente, porque aí nós estaremos, quando escorrer, é a metade da chamada grande tribulação, é aí que especialmente o povo de Israel acordarão para a vida. Porque nos primeiros 3 anos e meio, assim como todos os demais, eles estarão totalmente seduzidos e também assim enganados, né? Com esse tal de anticristo. Mas com essa atitude dele de se declarar o Messias, eu sou Deus, aí os israelitas falarão, opa, por quê, irmãos? Porque desde o cativeiro babilônico, 400 anos, ou melhor, desde o cativeiro babilônico, que começou mais ou menos em 600 a.C., eles ficaram 70 anos lá. Desde quando eles retornaram, dizem que Israel foi curado da adoração a ídolos. O Antigo Testamento era uma festa. Nós lemos lá, Israel não podia ver um Baal da vida que estava se prostrando e adorando. Mas dizem que o cativeiro babilônico curou os israelitas disso. E quando esse homem entrar no templo e falar, eu sou Deus, me adorem, e colocar uma imagem dele, aí eles falarão, opa, tem alguma coisa estranha. É aí que eles entenderão que esse camarada não é o que eles pensavam. E aí eles passarão a serem também, né,
ferrenhamente perseguidos pelo anticristo e pelo sistema. Então ele será, em terceiro lugar, adorado como Deus, ele irá operar prodígios e sinais de mentira, será um camarada assim muito poderoso em obras, poder que Satanás concederá a ele. Eu já ouvi missionários falarem, não sei se hoje, mas pelo menos uns 20, 30 anos atrás, alguns missionários, especialmente missionários que atuavam na África, em algum país da África, isso 20, 30 anos atrás, e dependendo do lugar onde eles estavam, esses missionários falavam que lá era necessário se pregar um evangelho de poder, milagres, porque os bruxos, os feiticeiros daquela região faziam coisas assim poderosas. E aí não bastava chegar lá e falar Jesus te ama, tinha que operar milagres em volume máximo para aquele cara falar, olha, o capeta que eu cultuo é bem mais fraquinho comparado com o Deus que você serve. Então, assim, o diabo, ele tem capacidade, nós sabemos disso, de operar sinais, e aqui, irmãos, vai estar no volume máximo. Então, esse homem, além de ser um líder, além de ser um cara, assim, sedutor, envolvente, ele também vai operar prodígios e sinais de mentira, ele vai blasfemar contra o Deus Altíssimo, tem as referências aqui, eu estou pulando, tá bom? Porque senão a gente enrosca aqui. Ele vai se levantar contra Deus e contra o restante dos filhos de Israel durante toda a tribulação. Isso a gente encontra lá em Apocalipse 12, quando, eu vou abrir lá só para a gente se situar. Ah, eu esqueci de falar isso, irmãos. Apocalipse, Apocalipse capítulos 11, 12, 13 e 14 são capítulos parentéticos. Ou seja, entende-se, muitos teólogos acreditam que Apocalipse está em ordem cronológica. Então, do capítulo 6 ao 19 é grande tribulação. Porém, o 10, 11, 12, 13 e 14 é grande tribulação. Mas são parênteses que se abrem para dar ênfase dentro da grande tribulação para algum assunto. Por exemplo, o capítulo 11, a ênfase são as duas testemunhas. O capítulo 12, a ênfase é justamente essa questão do dragão que persegue a mulher, ó. Apocalipse 12. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente apareceu um outro sinal do céu, um poderoso dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, autoridade, né? Possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu. É daqui que se tira a base para dizer que lá, quando o Lúcifer virou Satanás, um terço dos anjos o acompanharam, é por causa desse texto. Diz que a sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra, e aí vai falar que o dragão persegue a mulher. Então, o que é isso aí? Na grande tribulação, porque hoje acredita-se que Satanás e seus demônios, eles operam no chamado segundo céu. O que é o segundo céu hoje? Segundo céu, onde ficam as regiões celestes. Quando Paulo, em Efésios capítulo 6, fala mais ou menos assim, nos demais, irmãos meus, fortalecemos o Senhor e na força do seu poder. Aí Paulo fala, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades. E ele vai falando sobre 4 categorias de demônios e principados, e eles ficam onde? Nas regiões celestes. As regiões celestes é o chamado segundo céu. É como se nós olhássemos para cima e víssemos esse primeiro céu que nós vemos. Há um segundo céu, que onde fica os seres angelicais, os demônios, o Satanás, e o terceiro céu, que é o trono de Deus, a habitação de Deus. O entendimento é que na grande tribulação, 3 anos e meio para frente, então, como diz em Apocalipse 12,
o diabo e os seus demônios serão lançados na terra. Por isso que aqui fala de uma perseguição do dragão contra a mulher, ou seja, falando de uma perseguição ferrenha que haverá nos últimos 3 anos e meio contra a nação de Israel. Então, ele levantar-se-á contra Deus e contra o restante dos filhos de Israel durante a tribulação. Irmão, sempre houve na história da humanidade uma tentativa das trevas de destruir Israel. Nós já falamos isso aqui em outra aula. Por quê, irmãos? Porque como Israel é o povo escolhido de Deus, em Gênesis 12 tudo começa a partir de Abrão, se o diabo conseguisse destruir Israel, ele estaria anulando o cumprimento das promessas de Deus. O diabo nunca vai conseguir, porque Deus é soberano. As promessas de Deus, no que diz respeito a Deus, elas vão se cumprir em nome de Jesus, isso é fato. Então, sempre houve uma tentativa das trevas, historicamente, na Bíblia e na história da humanidade, uma tentativa de destruir o povo judeu. Por quê? Porque, repito, os judeus, a nação de Israel, eles fazem parte do pacote de Deus para a história da humanidade, para o cumprimento de promessas. E na grande tribulação não vai ser diferente. Então, o capetão aí, Apocalipse 12, o dragão, Satanás, vai perseguir a mulher, vai perseguir a nação de Israel, especialmente nos últimos 3 anos e meio. Outra coisa que vai acontecer é que ambos, anticristo e falso profeta, eles inaugurarão o que nós chamamos de inferno. Isso está mais à frente, que a gente vai falar sobre isso, mas só para os irmãos entenderem. O lago de fogo, que é o Geena, ele está vazio. Ele está virgem. Hoje os não salvos, né, eles vão hoje para o Hades, que é o lugar de tormento, uma espécie de pré-inferno, vamos colocar assim. Mas o lago de fogo, o Guiena, eu chamo de Geena, mas a pronúncia correta é o Guiena, ele está vazio. Quem vai inaugurar eles? É justamente esses dois camaradas, o anticristo e o falso profeta. Olha só, Apocalipse 20. Apocalipse 20. 19, na verdade. Olha só, Apocalipse 19, 19 e 19. Nesse momento eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos. Aqui é a batalha do Armagedon. Falaremos isso mais à frente. Nesse momento eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, tentando guerrear contra Jesus e o seu exército. No entanto, a besta foi presa, né, o anticristo, e com ele o falso profeta, que é a segunda besta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois, versículo 20, os dois, falso profeta e anticristo, foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Então eles vão inaugurar, irmãos, os dois primeiros moradores do Guiena, do lago de fogo, será a dupla dinâmica. A primeira besta e a segunda besta, isso no final da grande tribulação, né, após a batalha do Armagedon, eles serão eliminados por Jesus, o nosso herói mais que vencedor, e eles serão então lançados no seu destino final, que é o Guiena, o lago de fogo. Ok. Outra coisa, o dragão, que é a antiga serpente, o diabo, que é Satanás, dragão, serpente, Satanás é tudo o mesmo ser. Nós sabemos que no final da grande tribulação ele será amarrado por 1000 anos e será lançado no abismo com o selo de Deus, até que os 1000 anos se acabem. Ó, Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por
1000 anos. Lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Esse é necessário que ele seja solto. Falaremos mais à frente, mas o fato é que o diabo, a final da grande tribulação, quando Jesus colocar ordem na casa, o Satanás será amarrado por 1000 anos. Os seus dois amigos, os seus dois servos, anticristo e falso profeta, nós vimos, já foi lançado no lago de fogo. Vão ficar gemendo lá eternamente. Irmãos, esse mito de que no inferno o diabo fica judiando das pessoas é mito. O diabo vai para o inferno para sofrer eternamente. Ele não vai para o inferno para ficar castigando as pessoas. Pelo contrário, Mateus 25 diz que o inferno ele foi construído para Satanás e seus anjos. É castigo. É a punição de Deus para Satanás e os demônios. Gemerão, sofrerão eternamente. Então, esses dois camaradas inauguram o trem e ficam lá gemendo. O dragão ainda não. Ele vai ser preso por 1000 anos, que aí vai ser o milênio. É um assunto mais para frente. Ok. Então, assim, ó, vimos algumas coisas, algumas pinceladas. Vamos continuar falando sobre grande tribulação, mas demos algumas pinceladas sobre o que vai estar acontecendo. Então, pastor, o que é a grande tribulação? Tratamento de Deus com Israel, para que Israel acorde para a vida e reconheça Jesus como Messias, o Cristo, e juízo de Deus sobre as nações, sobre o ser humano rebelde, que há milhares de anos vem desafiando Deus com práticas e mais práticas, e acham que Deus não está vendo, e acham que Deus não está notando. Então a tribulação tem essas duas finalidades. Teremos as duas bestas. A primeira besta é o anticristo, Apocalipse 13, será um líder político poderosíssimo. Teremos a segunda besta, também Apocalipse 13, que será um líder religioso responsável por orquestrar todo um culto, uma religião única, mundial, em torno do anticristo, né? E teremos esses elementos que nós falamos agora há pouco. Agora eu queria rapidamente, nos 5 minutinhos que falta hoje, porque como eu falei, na grande tribulação, o anticristo, ele vai querer se passar pelo Messias. E ele vai enganar muita gente. Ele vai conseguir. Muita gente vai cair na lábia dele. Então eu separei aqui, ó, algumas diferenças entre o Cristo, o nosso Cristo, o verdadeiro, e o anti. Por exemplo, ó, o nosso Cristo veio da onde? De onde o nosso Cristo veio? O nosso Cristo veio de cima. Olha o que ele diz em João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Enquanto que o anticristo virá do abismo. Apocalipse 11:7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. A besta que sobe do abismo. O nosso veio do céu. O anti vem do abismo. O nosso vem em nome de quem? João 5,43. Cristo veio em nome do Pai. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Esse texto aqui, Jesus está profetizando sobre a grande tribulação. Ele está dizendo para as autoridades judaicas, olha, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me reconhecem como Messias. Mas se outro vier em seu próprio nome, isso acontecerá na grande tribulação, o anticristo, a esse aceitareis. E nos primeiros 3 anos e meio, repito, eles entenderão, também estarão totalmente seduzidos. Mas o nosso, o Cristo verdadeiro, né, ele vem em nome do Pai. Já o anticristo, ó, virá em seu próprio nome,
Porque é o mesmo texto. Jesus falou: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitam. Se outro vier em seu próprio nome, Jesus é em nome do Pai, o nosso Jesus. Agora o anticristo virá em seu próprio nome. É longo aqui, tem mais de 30 comparações, eu não vou ficar falando, porque senão, né, a hora vai embora, mas só para a gente entender que tem muita diferença entre o nosso Cristo, o Cristo verdadeiro, né, o Jesus, o nosso Salvador, e esse que durante a grande tribulação vai se passar por Cristo, mas a máscara vai cair, como nós já vimos, ele será julgado e lançado no Guiena, né? No lago de fogo, e lá estará para todo sempre e sempre. Como nós já falamos, o dragão, Satanás ou o diabo, ele será lançado na terra durante a grande tribulação, Apocalipse 12. Então, vamos pensar assim, hoje, o diabo, ele só faz hoje o que Deus permite. Nós sabemos disso. Tudo que o diabo faz, ele só faz porque Deus permite. Mas por que que Deus permite? Aí a conversa vai longe, né? Mas o fato é que tudo que o diabo faz, ele só opera porque Deus permite. Mas tudo que o diabo opera hoje, ele está lá nas regiões celestes. Lógico que os demônios, eles, né, vêm à terra, tudo, mas hoje a habitação dele é no chamado segundo céu, que é de onde, em Jó, ele foi lá diante de Deus, aquela questão do Jó. Quando Deus fala assim: e aí, diabo, observaste meu servo Jó? Ali era o diabo no segundo céu, né? Proseando, se apresentando diante de Deus. Mas na grande tribulação, irmãos, como nós vemos em Apocalipse 12, a rapaziada aqui, eles serão lançados na terra. Então, se sem estar na terra, legalmente falando, o ser já é terrível, imagina debaixo da permissão de Deus, quando eles serão desalojados dos lugares celestiais e serão precipitados na terra. Então, nós teremos na grande tribulação os demônios agindo na terra, literalmente. Tudo debaixo do controle de Deus, irmãos. Repito, nada do que estará ocorrendo, nada do que estará acontecendo, estará acontecendo sem a permissão de Deus. Eu costumo dizer que o diabo não dá um espirro sem a autorização de Deus. Tudo que ele faz, ele precisa da autorização de Deus. E eu repito, tentar explicar aqui o porquê que Deus autoriza, a conversa vai longe. Mas o fato é que é assim que é. Nesse período em que o diabo será lançado na terra, na grande tribulação, ele virá com grande ira, porque a sua permanência é por pouco tempo. E eu vou parar por aqui então, que agora mesmo que a gente ia começar a falar sobre a grande tribulação, nós demos essa pequena introdução de 1 hora, e aí, mas aí já é 9h30, e aí a gente, semana que vem, a gente continua, e aí falaremos bastante sobre os primeiros 3 anos e meio, mais detalhes, bastante texto bíblico, e depois falaremos sobre os últimos 3 anos e meio, bastante informação sobre isso também. Eu estou bem atrasado, viu, irmãos, na programação aqui, mas a gente vai cumprir em 12 aulas, mesmo que a gente tenha que, né, passar por cima de alguma coisa. Mas só para ficar na mente hoje, de tudo que nós falamos hoje, entenda isso. A grande tribulação, ela é propósito de Deus, ela é a 70ª semana de Daniel, que foi profetizada sobre Israel. Então, grande tribulação tem especialmente a ver com Israel, é uma forma de Deus despertá-los para que eles se arrependam e as promessas que Deus tem para com eles de salvação se cumpram. E também, é claro, o juízo de Deus sobre a terra, sobre os rebeldes, sobre a humanidade que por séculos e séculos
vem desafiando a Deus. Teremos o dragão agindo, teremos as duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Ele vai ser adorado como Deus, cultuado como Deus, e vamos falar sobre isso na próxima aula, que aí sim nós falaremos com mais detalhes sobre a grande tribulação. Tudo bem? Tudo. Olha, hoje o microfone, hein? Glória a Deus, hein? Hoje funcionou. Irmãos, eu consegui gravar, deu 1h12, tá bom? Aí eu vou agora fazer aqui a mágica e aí eu compartilho para os irmãos depois que quiserem, né, novamente ouvir aí, enfim. Eu vou ouvir de novo porque eu gosto de ouvir para corrigir alguma coisa, né? A gente às vezes se empolga, fala algo que não deveria, mas aí eu mando para os irmãos depois. Mas deu certo, consegui gravar aqui, deu certo, vai ficar bom. Tá bom? Amém. Tá bom. Amém. É muita informação, na realidade, como a aula é muito longa, né? É bom a gente ouvir de novo para poder fixar, senão é muita coisa. Ó, eu vou jogar no YouTube e compartilho no grupo, aí os irmãos acessam lá e beleza. ouve as heresias de novo. Ó, o Bispo Paulo conseguiu entrar, tô vendo ele aí. Tá no trem, Paulão? Ei, é fera, hein? Meu amigo é fera, hein? Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe. Pastor Giovanni, vou estar com sono. Abençoe nós aí. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por mais essa aula, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua mão poderosa sobre nossas vidas. Abençoe os céus, Pai. Abençoe a família dele, a casa dele, o ministério, Pai. Usa ele com essa voz profética, Deus, para anunciar, Deus, as verdades do Senhor. Guarda a vida de cada irmão aqui, cada um, né, a sua casa, os irmãos que estão indo trabalhar, o Paulo lá que está indo ao trabalho, guarda ele, Senhor. E que o Senhor possa, a cada dia, nos usar, Pai, para cumprirmos o nosso propósito aqui nessa terra. Em nome de Jesus, te amamos e te adoramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amanhã ou quinta eu mando os questionários, tá bom? Deus abençoe. Até mais. Fiquem na paz. Paulão, bom trabalho. Deus abençoe. Tchau. Tchau.